Fala galera, e aí, tudo beleza? Certo? E com você? Esse vídeo aqui eu tô gravando especialmente pra gente conversar um pouquinho como é que foi o teu pós-prova, né? Eu imagino que você deve ter feito o Enem aí no início do mês passado, assim como de repente outros vestibulares, a gente teve o Unicamp, teve o FUVEST, teve o Unesp aqui no estado de São Paulo, ou quem sabe você vai fazer o vestibular, a prova do Enem ainda, que vai ter essa nova data agora em dezembro. Bom, enfim, independente de qual seja o seu caso, o que eu teria para dizer para você é o seguinte, né? Muitas pessoas assim vieram me falar, mas Lucas e tal, eu tô bastante decepcionado com o meu resultado, eu não sei o que aconteceu durante a prova, eu fui muito pior do que eu esperava, eu fui igual ao que eu esperava. Dificilmente veio alguém me falar assim, nossa, eu superei minhas expectativas. Eu estava com uma expectativa X e eu acabei superando a nota que eu achava que eu ia tirar. E o que eu diria para você é o seguinte, né? Aí que vem o grande lance. Como é que você separa o que é racional do que é emoção nesse caso? Porque quando a gente tem uma expectativa em relação a um determinado fato, algo que vai acontecer na nossa vida, e quando essa expectativa é muito grande e a gente não consegue cumprir essa expectativa, qual que é o primeiro sentimento que acaba vindo à tona? Geralmente, uma combinação entre frustração e tristeza, não é mesmo? Então, a gente meio que leva uma invertida ali, né? A gente esperava tal coisa e aquilo não foi realizado. E isso coloca a gente muito para baixo. Agora, várias pessoas podem passar por esse fato. O que muda agora, o que realmente muda entre uma pessoa ou outra é a forma como cada uma dessas pessoas reage diante desse fato. Pessoas que têm uma tendência a ser um pouco mais emocionais, talvez tenham um pouco mais do lado direito do nosso cérebro desenvolvido ou ativado, tendem a encarar isso de uma forma extremamente emocional e acaba ficando num estado de longa frustração, tristeza, muitas vezes raiva, indignação e fica se debatendo e brigando com a prova, com o vestibular ou até mesmo com os professores, né? Ah, foi culpa dos professores, foi culpa do meu material, foi culpa dos meus estudos, porque não é justo, porque essa prova estava muito difícil, não sei o que prova complicada. Essa é uma atitude bastante emocional que você tem em frente a um problema. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: isso muda a tua situação? Isso muda o estado que você tá? Isso muda o fato que aconteceu, que você esperava tirar uma determinada nota e não tirou? Não, isso não muda absolutamente nada. E uma grande armadilha que você pode ter nesse momento na tua vida é ficar preso nesse estado por muito tempo. Eu digo, Lucas, então eu não posso ficar frustrado, posso ficar triste? Pode, claro que você pode ficar frustrado e pode ficar triste, mas a grande questão é quanto tempo você vai se permitir ficar nesse estado. Né? E muitas vezes o grande aprisionamento e armadilha que uma pessoa pode ficar reclamando diante dos fatos, porque a reclamação você está atribuindo a culpa, a responsabilidade de um problema ao outro ou a outras circunstâncias que estão além de você. E o exercício que eu quero fazer aqui com você é o seguinte: o que você tem que fazer para retomar esse poder de volta aí para você? De retomar a responsabilidade diante desse fato. Olhar assim, opa, eu não fui tão bem quanto eu esperava. Tudo bem, esse é o fato, né? A matemática não mente, como eu sempre falo. A grande questão é, o que eu posso aprender agora em relação a isso? O que eu posso tirar de proveito desse evento? Por que será que eu não fui tão bem o que eu esperava? Independente se a prova estava fácil, média, difícil, isso não importa. Porque se realmente estava difícil, a média de todas as pessoas vai ter um proporcional decrescente. Você vai junto, então isso não muda no final das contas. O grande lance é o que você pode fazer e aprender em relação a isso. Então, essas são algumas das poderosas perguntas que você pode fazer você mesmo e começar a extrair algum aprendizado em relação a isso. Porque de nada vai mudar se você ficar se debatendo e reclamando. O melhor que você pode fazer é pegar essa prova do teu vestibular e destrinchar ela. Pegar, por exemplo, a prova do Enem, 180 questões, você vai ler pergunta por pergunta e você vai mapear exatamente quais que foram teus problemas, o que você não foi tão bem, o que você ficou de repente em dúvida entre duas questões, o que você poderia ter lido diferente, interpretado diferente e quem sabe ter acertado, sabe? Tenta entender também quais que foram teus acertos, o que você foi bom, isso é bom mapear também, a gente aprende tanto com acertos quanto com erros, o que você fez bem,
nessa prova, que com certeza tiveram coisas que você fez bem. E aí você faz uma análise do que você errou, por que você errou, o que você levou a você a não ter acertado, não ter ido tão bem em algumas questões que você achava que você poderia ter ido bem de repente. E também faz uma análise geral desse vestibular. Como é que estava teu estado emocional no dia dessa prova, como é que você entrou lá, o que você poderia ter feito de diferente nesse dia, de repente ter mudado a ordem das questões, ter dormido de uma maneira diferente, ter acordado diferente, ter almoçado de uma maneira diferente, não sei, mas analisa o evento como um todo, tanto se for o Enem, no caso aí que você vai fazer a reflexão, analisa sábado e analisa domingo, mapeie exatamente o que aconteceu. Porque o grande negócio que é o seguinte, quando a gente está num plano emocional, dificilmente a gente consegue resolver um problema que é um problema do mundo concreto, um problema racional. Passar numa prova de vestibular é um desafio, é um plano, é uma realização concreta, racional. É claro que há fatores emocionais envolvidos, principalmente na tua preparação, na questão de motivação, de você ter energia, de você ter garra, de você realmente acreditar que você é capaz, mas o processo em si de preparação é uma coisa muito lógica, muito racional, estruturada. Então, quanto mais você for fazendo essas perguntas para você realmente tentar entender, sabe, detalhe por detalhe, tintim por tintim, o que aconteceu, por que você não teve essa nota desejada, ao invés de ficar se lamentando, se lamuriando e falar, meu Deus do céu, tô mal, né, nunca mais vou fazer medicina, se for teu caso, nunca mais vou fazer, sabe, sai dessa armadilha e sai desse lugar de vitimismo, de coitadismo, traz isso para uma esfera racional, porque quando você traz isso para uma esfera racional, você ganha poder, você ganha conhecimento sobre o fato. E quando você tem conhecimento sobre o fato, aí sim você consegue pensar em novas ferramentas, em novas habilidades e técnicas do que você pode fazer para conseguir realizar isso que você quer tanto realizar, que é, por exemplo, aí passar no vestibular concorrido como de medicina. Esse é o grande lance. Algumas pessoas ficam eternamente, parece que emperradas numa determinada fase da vida, né, buscando um certo objetivo e parece que nunca conseguem, porque grande parte desse problema tá que elas continuam fazendo as mesmas coisas que elas vêm fazendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, no teu caso especificamente, é você passar de um ano para o outro e praticamente não ter tido nada de aprendizado na tua preparação para o vestibular. Ou simplesmente você não tirar o tempo necessário e não ter o tempo para refletir, para pensar o que de fato aconteceu. E isso é o grande drama que leva pessoas em número, né? Eu diria que a maior parte das pessoas a ficar presa, quase que num loop que ela parece que nunca consegue evoluir. Parece que ela nunca está indo em direção à realização dos objetivos dela. Então, a mensagem, o objetivo principal desse vídeo era esse, sabe? Não fica presa nesse loop que você não consegue evoluir, sabe? Sai dessa armadilha emocional e traz isso para uma esfera racional. Entende exatamente o que aconteceu, qual que é o problema, qual foi o problema nessa prova, o que impediu você de ter conseguido a nota que você esperava, a nota que você precisava para ser aprovada, o que faltou, analisa isso friamente, as variáveis do que está envolvido aí, e aí sim, pensando em perspectiva de futuro, para o ano que vem, com certeza você terá muito mais ferramentas e aprendizados aí ao seu dispor para estar levando você mais próximo aí à realização do teu grande objetivo, do teu grande sonho. Beleza? Então essa é só a mensagem que eu queria deixar para você, e caso você já tenha, né? Muito provavelmente algumas provas de vestibular você já fez, mas caso você não tenha feito ainda, fica essa mensagem válida também para você que vai fazer as próximas provas. É como que você reage depois que você acabou de fazer uma determinada prova e não conseguiu ter o objetivo que você gostaria. Perfeito? Vou ficando por aí, então desejo um ótimo dia, uma ótima semana aí pra você. Se você ainda tem alguns vestibulares para fazer, manda bala, força, não desanima, porque não é numa prova que você perdeu uma guerra, né? Você perdeu apenas uma batalha. Perder a guerra é você desistir completamente desse teu objetivo, principalmente agora, né? Justamente agora que ainda faltam algumas provas para você
para você fazer ainda de vestibular, tá bom? Então sai dessa, não fica presa nessa armadilha e manda bala, sucesso total aí, que com certeza alguma coisa aí vai dar certo, algo vai sair aí para estar levando você na tua realização. Um grande abraço aí e até o nosso próximo vídeo.